Opa, boa noite, tudo jóia, meu amigo? Aqui quem tá falando é Major Costa Silva, acabei de chegar, tomei conhecimento aí da conversa aí de vocês, então resolvi gravar esse áudio aqui para poder também me posicionar. Eu tive a oportunidade de conversar com ambos os candidatos. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o seu voto, tá? Agradecer a confiança que você depositou em mim. E eu te peço até para agora também dar ouvidos ao que eu vou falar, porque é um posicionamento, é uma base de conhecimento que eu tive e eu já conversei em outros grupos aí, comentei que eu me considero privilegiado por ter tido acesso a todas essas informações e poder tomar uma decisão. Eu conversei com o Márcio França, conversei bastante com ele, conversei bastante com o Dória também, tá? Então, a colocação que eu faço é a seguinte: primeiro, o Dória é um oportunista, tá? Ele vai se posicionar conforme a maré estiver dizendo para ele que ele tem que se posicionar, desde que ele ganhe voto. O único interesse dele é em se autopromover e realmente conseguir mais poder, mais protagonismo, mais visibilidade no cenário nacional. Então ele é um cara ambicioso e o projeto que ele tem é pessoal. Ele quer ser o presidente da República e acabou, tá? Então ele já vai trabalhar, infelizmente ele vai trabalhar nesse futuro, ao longo desse tempo, tentando já construir as bases para ele se lançar como presidente e atrapalhar o Bolsonaro agora em 2022. Isso é fato, tá? Ele é um cara que traiu todo mundo que chegou perto dele. Ele traiu o Alckmin, não que eu morra de amores pelo Alckmin, mas eu costumo dizer que eu prefiro ter um inimigo declarado do que um falso amigo perto de mim. Eu prefiro o meu inimigo que está usando um uniforme diferente, apontando a arma dele para mim na minha frente, do que alguém usando o mesmo uniforme que eu, vindo pelas minhas costas e atirando em mim pelas costas. A minha sensação com o Dória é justamente essa. O Dória ele vai declarar apoio a quem estiver na frente. Se o Lula saísse da cadeia hoje e aparecesse como o grande favorito e o próximo presidente do Brasil, ele ia estar do lado do Lula, dizendo que o Lula é excepcional. Só você observar o posicionamento dele conforme a onda foi mudando. Ele elogiava o PT, ele elogiava a Dilma, ele elogiou o Lula, ele falou mal do Bolsonaro até 2 meses atrás. Então, assim, ele vai falar aquilo que ele precisar falar para conseguir convencer vocês a votarem nele, tá? Márcio França, eu o questionei muito sobre posicionamento ideológico, tá? E eu vou falar o seguinte: primeiro, eu também o tinha como um cara de esquerda, porque eu também não o conhecia pessoalmente, nunca tinha conversado com ele, só via o que a gente atacava, inclusive eu ataquei durante a campanha e me desculpei com ele porque eu acusei ele de coisa que ele não fez, e ele me mostrou que não fez, tá? Ele não é um cara de esquerda radical, tá? Muito pelo contrário. Dentro do PSB, ele é muito questionado porque a postura dele está muito mais ao centro do que à esquerda, tá? Então ele é um cara de centro, ele não é um cara de esquerda, apesar de estar num partido com viés ideológico de esquerda, porque foi fundado por pessoas que tinham um posicionamento ideológico muito mais radical de esquerda e que, diga-se de passagem, essas pessoas que tinham esse posicionamento não estão mais no PSB, estão todas no PT, tá? Então, a questão de posicionamento ideológico hoje é muito diferente. E você comparar PSB e PSDB, o pessoal fala, o PSDB está no Foro de São Paulo, mas o PSB está no Foro de São Paulo, mas o PSDB está no Diálogo Interamericano. E o Diálogo Interamericano, apesar de menos conhecido, hoje é muito mais atuante do que o Foro de São Paulo. E em que pese ainda isso, eu questionei sobre o Foro de São Paulo, e ele falou para mim, falou assim, olha, eu nem sabia desse Foro de São Paulo, não sei nem quem foi que assinou. E coincidentemente, essa semana mesmo, o assessor do Márcio França me ligou perguntando se eu sabia como é que fazia para eles saírem do Foro de São Paulo. Eu falei, olha, agora não adianta querer sair, porque vai parecer manobra eleitoreira, mas logo após a eleição a gente verifica como é que faz. Por quê? Eles já não participam do Foro de São Paulo, apesar de terem sido signatários da origem, eles não participam do Foro de São Paulo há mais de 10 anos. E o próprio vice-presidente do partido comentou isso comigo essa semana, tá? Durante o dia do debate da Bandeirantes, que eu estive lá assistindo o debate junto com eles, tá?
Então, a questão do posicionamento ideológico é muito diferente. E assim, se você olhar a história do Márcio França, ele foi prefeito de São Vicente, em que pese um monte de gente acusá-lo de ter feito um monte de barbaridade na cidade, ele foi reeleito com 93% dos votos. Ou seja, 93% da cidade considerou ele um bom prefeito. E recentemente, se você olhar o mapa eleitoral, você vai ver que São Vicente, 70% dos eleitores de São Vicente votaram nele agora para governador. Então, se quem foi governado por ele tem tanto apreço por ele, significa que ele foi um bom governante, em que pese qualquer outra questão de divergência do campo ideológico. Tá? Outra coisa que eu digo, nós não estamos hoje num momento para tomar uma decisão exclusivamente baseada em posicionamento ideológico. Nós precisamos descobrir o que é melhor para São Paulo. E honestamente, eu vejo o Bolsonaro hoje, ele vai depender muito de São Paulo. Tá? São Paulo é estratégico para o Brasil. São Paulo representa quase um terço, são 32% do PIB do Brasil, vem daqui de São Paulo. Então o alinhamento com o governador é muito importante. Então quando vocês falam que o Dória está apoiando o Bolsonaro, ele não está apoiando o Bolsonaro. Ele fala que apoia o Bolsonaro, ele repete o discurso dele de forma mecânica. Se você olhar o debate da Record, que eu também estava lá assistindo, o Dória parecia um mestre de cerimônia lendo o plano de governo do Bolsonaro. Tá? É tudo artificial. Ele fez isso, por quê? Porque ele quer convencer aqueles que votam no Bolsonaro a votarem nele. Ele é um articulador, ele é um marqueteiro. E ele está conseguindo, com isso, enganar as pessoas. Por outro lado, o Márcio França conhece o Bolsonaro, foi vizinho do Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro trabalhou como assessora parlamentar para um deputado do PSB que é muito amigo do Márcio França. Os dois foram vizinhos. O Márcio França se refere a ele com muito apreço, tá? Em que pese as divergências no campo das ideias, eles se respeitam. E ele respeita muito o Bolsonaro. E eu acho o seguinte, divergência de ideia a gente vai ter. Eu não tenho 100% de acerto de ideia, nem com a minha esposa, com quem eu estou casado há 18 anos. Então, eu acho que divergência de ideias a gente vai ter e a gente precisa trabalhar essas divergências. Mas o respeito mútuo e lealdade, que eu considero muito importante, é algo que o Dória não tem. O Dória, assim que ele puder passar a perna no Bolsonaro, ou se ele puder tornar o governo do Bolsonaro insustentável para poder, em 2022, tentar tomar o lugar dele, ele vai fazer. Então, eu falo para vocês, nós estamos num momento em que, embora no campo ideológico nenhum dos candidatos seja adequado, nós temos que escolher quem é o inimigo mais fácil ou o inimigo que vai nos causar menos baixas. E eu entendo hoje, com base no que eu pude conhecer de ambos os candidatos, que o Márcio França ele vai ser muito mais favorável ao governo, à presidência do Jair Bolsonaro, porque ele não tem interesse em tomar o lugar do Bolsonaro, diferente do Dória que tem. Então eu falo para vocês, nessa hora nós temos que escolher quem é o melhor inimigo. E quando eu falo que é o melhor inimigo, não é o mais forte, mas aquele que vai causar menos baixa pra gente. Tá ok? Cara, acho que o áudio ficou um pouquinho comprido aí, mas acho que passei a ideia.